Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. São José Almeida. José de Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos. A Semana Política, que é o que nos traz habitualmente aqui, começou com um evento inusitado. Na segunda-feira, um debate entre José Pacheco Pereira e André Ventura sobre o antes e o depois do 25 de Abril. Foi o historiador que desafiou o líder do Chega para esta espécie de duelo, depois de Ventura ter dito que pouco tempo depois do 25 de Abril havia mais presos políticos do que havia antes, e a frase foi proferida na sessão solene dos 50 anos da Constituição. O debate durou mais de 1 hora, que era o que estava previsto, e aconteceu na CNN, também passou na rádio. David, começo por ti hoje. O que é que faltou a Pacheco Pereira para arrasar num debate em que tem muito mais conhecimento acumulado e experiência do que André Ventura? Eu acho que o que faltou foi poder debater nos termos que se exigem num debate. Ou seja, um debate com André Ventura, por norma, não é um debate. É uma palhaçada, ali com aquelas técnicas futebolísticas que ele usa, técnicas futebolísticas no sentido do debate futebolístico, não é? E, portanto, a constante interrupção. Tem muito treino, não é? Muito treino, claro, foi assim que apareceu e que ganhou fama. Tem muita interrupção, muito comentário lateral permanente enquanto a outra pessoa está a falar, aquela histeria, que muitas das vezes até num tom esganiçado que me irrita particularmente, pelo menos a mim aborrece-me aquilo, e ouvir aquilo até ao fim, só mesmo por dever de ofício, porque eu se pudesse tinha feito o que fizeram, por exemplo, pessoas que eu conheço que ao fim de 15 minutos desligaram ou mudaram de canal porque não tinham paciência. Eu apeteceu-me fazer o mesmo, só não fiz mesmo por dever de ofício, porque ia estar a editar e a ajudar a tentar também coordenar um texto sobre o tema. Bom, o problema ali, de facto, eu acho que José Pacheco Pereira também sofreu aqui um bocadinho o pecado de alguma arrogância, de achar que ele, ao contrário de todos os outros que vão tendo embates com André Ventura, que ele tinha ali a fórmula e que com documentação levou ali uma série de livros e não sei o quê, como se ele pudesse estar num debate televisivo. Ele definiu as regras, não é? Sim, mas não eram regras nenhumas e não foram respeitadas. E aqui um debate tem que ser um debate entre iguais. E quando digo entre iguais, é entre iguais no sentido de respeitar as mesmas regras, ter a mesma lógica. E com André Ventura seria impossível. E, no fundo, o Pacheco Pereira contribuiu para dar mais espaço mediático a André Ventura e para André Ventura veicular aquela que é a sua mensagem sobre este assunto, que é uma mensagem absurda. Obviamente que é verdade que houve excessos no pós-25 de Abril, mas é uma revolução. Algum dia se fez uma revolução sem excessos, sem problemas? Queriam que quem liderou a revolução não detesse pessoas, por exemplo, da PIDE, pessoas que torturaram, e mesmo assim depois tudo foi pactado, as pessoas da PIDE, os agentes da PIDE foram saindo, fugindo para um lado, para outro, quando tudo foi pactado e as coisas resolveram-se. Agora, no momento imediato, no pós-25 de Abril, é normal que, e é factual, o que diz André Ventura é factual, há dados que mostram que, de facto, logo nas primeiras semanas a seguir ao 25 de Abril, havia mais presos políticos do que mesmo no final do Estado Novo, no dia 24 de Abril. O debate foi muito além disso, não é? Foi muito além disso, mas o debate depois, o problema foi, e é esse o problema, um debate, o maior problema, e é o que faz André Ventura, e é absolutamente desonesto intelectualmente, é até, pode ser adjetivado de formas até mais duras, é tentar estabelecer uma equivalência, uma comparação entre aquilo que foi o 25 de Abril, ou melhor, o período pós-25 de Abril e aquilo que foi o período anterior ao 25 de Abril. Obviamente que não há uma comparação. Não há. E, portanto, o 25 de Abril trouxe-nos liberdade e houve alguns excessos. E houve coisas que, obviamente, tinham que ficar escondidas, pelo menos durante um certo período de tempo. Porquê? Porque era preciso pacificar o país. Obviamente houve alguma violência. Não houve mortes no 25 de Abril, quer dizer, houve aqueles mortos à porta da PIDE, em Lisboa. Depois houve também ali um ou outro morto no 25 de Novembro, mas basicamente não houve mortes, mas houve violência. E era preciso pacificar o país, e não se pacificava o país, dizendo que agora prendemos estes e estão os outros a ser torturados. Claro que houve excesso e houve tortura nos rallies e não sei o quê, e portanto o problema foi, Pacheco Pereira sofreu o pecado da arrogância. Achou que chegava ali e fazia o que mais ninguém fez. Tirando talvez Marcelo Rebelo de Sousa, para mim é a única pessoa no debate presidencial, antes das presidenciais de 21, que de facto colocou André Ventura no sítio e conseguiu vencer declaradamente o debate. Porque todos os outros, de alguma maneira, podem
ter uma melhor ou pior prestação no debate, mas nunca se consegue efetivamente debater, porque os termos de André Ventura não são os termos de um debate, são de um duelo. Não, aquilo é um galinheiro autêntico. E, portanto, debater com André Ventura é estar no galinheiro no meio da confusão. E, portanto, era impossível a Pacheco Pereira ganhar. Percebo, ele tinha uma boa intenção, mas era impossível correr bem e acho que, na verdade, correu mal. Mas, obviamente, correu mal não pelos argumentos de Ventura. Os argumentos de Ventura são desonestos e são absurdos. Não se pode estabelecer nenhum tipo de comparação e de equivalência. Pronto, é só isto. São José, para ti, como é que foi o debate? Foi o debate que tu estavas à espera? Eu concordo em tese geral com o que o David disse. Com Ventura não se debate. Ventura não quer sequer ouvir o que os outros dizem. Aliás, nem os deixa falar. Está sempre a interromper. Mas eu acho que Pacheco Pereira fez muito bem em lançar este desafio. Acho que foi um ato de coragem, expôs-se, mas foi um ato de coragem em que ele não, como ele próprio explicou ao lançar o desafio, há insultos que ele não engole. E de facto aquele discurso dos 50 anos da Constituição que André Ventura fez no Parlamento é um insulto a qualquer democrata. E portanto Pacheco Pereira fez bem em debater. É evidente que Pacheco Pereira não ia ganhar, porque Ventura não cumpriu as regras, nunca cumpre, e usou as suas técnicas discursivas de populistas e demagógicas, uma espécie de terrorismo verbal, para que não houvesse debate. Agora eu friso aqui uma coisa que o David já disse, mas que eu friso. Não é comparável o período do PREC com a ditadura, porque na ditadura do Estado Novo, o próprio Estado era uma máquina repressiva, não só sobre os presos políticos, mas sobre todos os cidadãos. No PREC, como diz o nome, processo revolucionário em curso, era um processo revolucionário. Houve desmandos, há o tal relatório das sedícias, que foi revelado, creio que já por Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, em 21 desclassificou. Desclassificou, mas os desmandos de militares de extrema-esquerda, nomeadamente do MRPP e, nomeadamente, da UDP. Abusos que foram feitos também, com certeza que houve, ninguém diz que não houve. Mas é muito engraçado quando André Ventura fala em terrorismo, porque o único terrorismo que houve naquela época foi de extrema-direita. Curiosamente, o que é que Pacheco Pereira disse? Não me ponha a falar... Não me ponha a falar sobre esse assunto. Não, houve atos terroristas, tanto de extrema-esquerda como de extrema-direita, não é? Sim, mas naquele período ainda não havia terrorismo de extrema-esquerda. Houve depois. Mas pronto, basta lembrar, não é preciso ir ao MDLP, basta lembrar os ataques que houve às sedes do PC, por exemplo, a norte. Ou o que aconteceu com o Padre Max, por exemplo, foi o JN noticiou no outro dia, fez um trabalho muito bom sobre isso. Mas pronto, eu acho que foi importante o debate e acho que foi um ato de coragem da parte de Pacheco Pereira. Não o critico nada por ter aceitado fazer o debate. É evidente que um historiador não debate com um populista, mas mesmo assim eu acho que foi importante. Eu, mais do que arrogância, acho que até houve ali uma certa ingenuidade quase de achar que era capaz de dar a volta à questão. Suzete, além destas duas estrelas televisivas, esta semana tivemos o regresso de outra, da popstar Marcelo. O que é que o ex-presidente anda a tramar? Não sei o que é que ele anda a tramar, eventualmente até estará a fazer um intervalo na trama, mas foi verdadeiramente um regresso popstar do ex-presidente da República. Pudemos ver nas imagens televisivas, a Lusa contava que Marcelo Rebelo de Sousa demorou 10 minutos a percorrer 100 metros à entrada da escola que visitou esta semana, com os alunos a pedirem-lhe selfies e autógrafos. Bom, duas notas. Marcelo Rebelo de Sousa foi bastante rápido a constituir o seu gabinete de ex-presidente e a iniciar a agenda como, enfim, uma agenda de atividades públicas como ex-presidente da República, que ele garante que não passará por qualquer comentário político. E apesar de ter sido largamente questionado, mas continua a manter a sua promessa de silêncio eterno sobre questões políticas.
Vamos ver a médio e longo prazo se manterá a promessa. Eu acho que, pelo menos por agora, Marcelo não voltará aos seus comentários políticos sobre tudo e mais alguma coisa, embora ele já garantiu que vai manter uma presença institucional em todas nomeadamente nas datas institucionais, mas sem tomar qualquer posição política. Mas o que é que eu destacava deste regresso de Marcelo? Bom, primeiro a forma notável como Marcelo consegue chegar aos jovens, é sabido, todos os indicadores mostram que os jovens não são particularmente interessados em política, pelo menos na sua forma mais tradicional ou institucional, e de facto é notável a popularidade do ex-presidente junto dos mais jovens. E Marcelo tem aqui, nós temos perfis muito diferenciados dos ex-presidentes da República. Temos Ramalhianos, que tem tido, interveio algumas vezes, quase sempre na área da defesa, das Forças Armadas. Depois Mário Soares, que se manteve completamente na vida política ativa. Sampaio, que adotou um bocadinho um modelo mais norte-americano, se quiserem, de se dedicar a questões humanitárias e a um plano mais internacional, em causas específicas. E depois Cavaco, que tem tido uma postura bastante mais interventiva na vida política portuguesa. Marcelo enunciou expressamente o caso de Cavaco, como não o querendo repetir, mas só fazer notar este lado que o ex-presidente assumiu muito pedagógico, de ir às escolas secundárias, falar com os jovens e notar, de facto, a popularidade que o presidente conseguiu e que isso é muito positivo, dada a desconfiança que há atualmente com a política e com os protagonistas políticos, termos o ex-presidente a fazer este papel. Passo agora do ex-presidente para o atual. E aproveito para introduzir o tema das comemorações do 10 de junho. Seguro decidiu que este ano serão na Ilha Terceira e que o curador, entre aspas, será Miguel Monjardino. Trata-se de um analista de geopolítica que passou pelos Estados Unidos e por Inglaterra e que vive nos Açores. O presidente pediu-lhe um discurso em que explica ao país o que está a acontecer e o que precisa de ser feito a nível mundial, não só em Portugal. A expectativa é grande. São José, qual é a importância deste primeiro 10 de junho de Seguro e do seu novo figurino? Enfim, parece que é diferente, pelo menos tem aqui um tema encomendado. Sim, este vai ter um tema, não sei se é uma coisa para ficar, não é? Um estilo ou um modelo para ficar. Mas acho que este tem grande propriedade. Acho interessante que a ideia tenha nascido, porque a ideia de certeza que o Seguro já pensou nisto anteriormente, a ideia dos Açores tenha nascido pelo facto de se fazer 50 anos as autonomias e acaba por ter uma centralidade imensa, porque nos Açores está a base das lajes que têm sido usadas nesta guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Têm sido usadas pelos Estados Unidos. Portanto, vamos estar com o 10 de junho no centro do furacão da atualidade política internacional, geoestratégica. E tenho expectativa, não só de que Miguel Monjardino fará um interessante discurso, com certeza, mas tenho bastante expectativa no discurso de Seguro. Porque quando tomou posse como presidente, ele, na parte inicial do seu discurso de posse, faz uma defesa do multilateralismo e uma defesa do direito internacional que vigorava até agora, os consensos pós-Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esse início do discurso da posse abre-me o apetite para o discurso que vamos ouvir do Presidente no dia 10 de junho. Acho que acertou em cheio e que promete ser uma boa celebração. David, eu sei que também gostavas de partilhar umas ideias sobre este tema. Passo-te a palavra. Não, eu faço aqui uma declaração de interesse, digamos assim. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho desenvolvido pelo professor Miguel Monjardino. Considero que é um dos maiores, se não o maior especialista em Portugal em geopolítica, geoestratégia e, portanto, uma pessoa que pensa muito naquilo que é também o posicionamento atlantista de Portugal,
que sempre foi uma potência marítima, nunca uma potência continental, embora hoje em dia tenha muito dos seus interesses voltados para a lógica continental por via da União Europeia, do bloco da União Europeia, e a dificuldade muitas vezes é conciliar aquilo que são os interesses marítimos, ainda por cima de um país que tem uma zona económica exclusiva tão grande como a nossa, e o posicionamento dos Açores tão estratégico quanto é, e a base das Lajes em particular, e portanto é alguém que tem muito esse pensamento. E é um pensamento que ganha maior importância ainda naquilo que é a ideia de que, lá está, António José Seguro aposta no multilateralismo, é um defensor do multilateralismo, mas nós sabemos como o multilateralismo está a ser posto em causa, em particular pelo grande promotor do multilateralismo até há pouco tempo, que são os Estados Unidos. E, portanto, eu acho que é uma boa escolha a de António José Seguro, tal como nós escrevemos, a escolha dos Açores tem a ver com os 50 anos que celebram este ano das autonomias regionais, mas tem também a ver, lá está, com esta questão daquilo que é o posicionamento estratégico dos Açores e da relação com a base das Lajes e com os Estados Unidos, por via da base das Lajes, naquilo que é, e o pensamento do professor Miguel Monjardim vai muito no sentido de que é preciso rever o nosso conceito estratégico. É alguém que pensa muito na estratégia. A estratégia tem várias vertentes, a política, a diplomática, a económica, e portanto é alguém que pensa muito nesta área e que defende agora a necessidade de, um bocadinho à imagem do discurso de Mark Carney em Davos, de que a era do multilateralismo que conhecíamos até aqui acabou e é preciso as pequenas e médias potências, ou melhor neste caso as médias potências, de alguma forma se organizarem para terem mais força. E nesse sentido, aquilo que eu espero não tenho dúvidas que haverá um discurso interessante do lado de Miguel Monjardim, até porque ainda por cima é alguém que conhece profundamente os clássicos e portanto que consegue fazer esse casamento do lado mais da ciência política pura e dura com a estratégia e olhar agora para a frente, ou seja, partindo do conhecimento da história para olhar para a frente e perceber o que é que agora temos que fazer. E eu acho que o que será mais importante é perceber se António José Seguro será consequente com esta escolha. E quando eu digo consequente ele escolhe alguém que tem um pensamento específico e coerente e sólido sobre este assunto. Será que António José Seguro se ficará pelas generalidades que disse, a quando, por exemplo, desse discurso que São José Almeida referiu há pouco, ou se vai dar um passo em frente? Ou seja, no sentido de que Portugal tem que, de facto, rever aquilo que é o seu posicionamento estratégico. E eu acho que é isso que se pede a António José Seguro, não só como Presidente da República, mas também até como Comandante Supremo das Forças Armadas, numa altura em que Portugal vai investir praticamente 6 mil milhões de euros na área da defesa, e esses investimentos vêm aí. Portanto, António José Seguro terá que ter capacidade de influência, de nortear, também para que estes investimentos sejam feitos com base naquilo que tem que ser a nossa estratégia de afirmação geopolítica. Tem que estar alinhado com o governo, não é? Pois, terá que estar ou influenciar o governo, caso considere que o governo não está a ir no sentido correto. O que eu espero, e eu gostaria, era de que deste 10 de junho, que eu elogio a escolha, elogio o tema, não há tema mais premente. Nós andamos aqui às vezes a discutir a lana caprina, e não há nada mais importante do que aquilo que se está a passar em termos internacionais e no que diz respeito sobretudo às mudanças estruturais ao nível da geopolítica, mas o que eu gostava era que António José Seguro não se fique por generalidades, e nós sabemos como António José Seguro muitas vezes resvala para não ir além de generalidades, para não chatear ninguém, para ter uma posição que agrada a gregos e a troianos, e ele só muito à força é que acaba por tomar posições. Nós lembramos na campanha o que foi preciso para que ele tomasse uma posição sobre a lei laboral. Só quando ele percebeu que precisava mesmo de convencer a esquerda e de só conseguiria ter o apoio da esquerda se ele nessa área tomasse uma posição, é que ele tomou ao fim de semanas sem tomar posição. E portanto, esperemos que António José Seguro consiga ir além das generalidades e seja consequente, não só com aquilo que é o pensamento de Miguel Monjardim, porque eu também não acredito que ele escolha Monjardim se não tiver alguma concordância com aquilo que é o seu posicionamento. É alguém que escreve semanalmente no Expresso uma coluna de opinião, é alguém que faz ensaios e é alguém que está também muito na televisão, na SIC Notícias, a comentar sobre estas questões. Portanto, não faria sentido convidá-lo apenas pela admiração intelectual se ele não se revisse de alguma forma naquilo que ele defende. E espero que António José Seguro de alguma forma seja consequente, não na tomada de decisões, mas na capacidade de influenciar o governo e de o fazer publicamente. Eu vou reservar uns minutos finais para uma notícia das últimas horas.
Deixou de ser possível saber quem financia partidos e campanhas políticas. Este é o título de uma notícia nossa, escrita na sequência de um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. O pedido de parecer foi feito pela entidade das contas, após queixas de vários partidos políticos. Suzete, este parecer diz que a associação de um donativo a determinado partido político ou candidatura é, em regra, suscetível de revelar direto ou indiretamente as opiniões ou convicções políticas do doador e que isso são dados legalmente protegidos. Isto leva-nos a um retrocesso ou não? Desculpa, é só para não ficarmos com créditos. A notícia foi inicialmente avançada pela CNN, TV, não é uma notícia sim. nossa. Nós também estávamos atrás da informação. O título é que é nosso. Sim, eu tive esse cuidado, sim. É claramente um retrocesso e parece-me um retrocesso bastante grave. A entidade das contas e financiamentos políticos teve dúvidas quanto à legitimidade da divulgação pública dos nomes de quem faça doações a partidos ou para as campanhas eleitorais. Pediu um parecer à CADA. Teve dúvidas porque os partidos se queixaram, não é? Sim, pediu um parecer à CADA e concluiu, como disseste, que isto são dados particularmente sensíveis. Bom, nós não estamos a falar de revelar a orientação política de alguém a partir do nada. Estamos a falar da pessoa X que decide ativamente fazer um donativo para uma campanha ou para um partido. Não vejo porque é que este ato não deve ser público. Aliás, acho mesmo muito importante que este ato seja público. E não chega, como argumento, entretanto, a entidade das contas, dizer que essa fiscalização continuará a ser feita pela entidade, porque essa fiscalização que a entidade das contas faz prende-se, obviamente, com aspectos estritamente técnicos ou legais dessas doações, se respeitam o que é legalmente exigível, se respeitam o teto definido. Ora, há uma dimensão que eu acho que é mais relevante para lá dessa, que é nós conhecermos quem é que faz doações aos partidos e podermos confrontar isso com a ação dos partidos e dos eleitos políticos. Isso é que é o mais relevante aqui. Chama-se escrutinar, não é? Exato, e escrutinar numa dimensão que é essencial, que é percebermos se há interesses financeiros, económicos, a condicionar a ação de eleitos e partidos. Parece-me uma condição básica, um princípio básico do escrutínio que se deve fazer à ação política. Ora, com esta decisão, passa a ser absolutamente impossível perceber algum tipo de relacionamento que possa haver entre as posições defendidas pelos partidos e as suas fontes de financiamento. Isto parece-me um retrocesso muitíssimo grave. Eu, não conhecendo exatamente a legislação europeia do que li, não é assim na União Europeia, portanto... Não era assim em Portugal, não é? Sim, não era. Eu mudei este parecer da Portanto, parece uma interpretação absolutamente restritiva em relação ao regimento geral de proteção de dados, que me parece que faz muito mais danos do que benefícios. Volto a dizer, não vejo porque é que uma doação, um financiamento a um partido político ou uma campanha deva ser anónimo. Acho que é todo o contrário, da transparência que se exige na vida política. Mais duas notas. Entre os partidos que suscitaram dúvidas... Ele não é anónimo, só não é escrutinável por nós, não é? Para nós é anónimo, passa a ser anónimo no espaço público. Uma entidade das contas para fazer este trabalho a sério sozinha, porque... Na realidade passa a fazê-lo sozinho, os jornalistas não podem fazê-lo. E temos que acreditar que o faz. Com os mesmos meios, não é? E temos que acreditar que o faz, porque nós normalmente sabemos que as coisas que vão acontecendo vão surgindo por via de notícias. E nós ao impedirmos, porque a fiscalização que a Suzete fala, em última instância, na minha opinião, tem que ser feita pelos eleitores. Ora, os eleitores, se a comunicação social não tiver acesso, os eleitores não vão ter acesso à informação. E, portanto, quando vão votar num partido, não sabem se determinado partido pode ou não estar a tentar favorecer a atividade de um determinado empresário que a título individual fez aquela doação. E, portanto, em última instância, nós não estamos a permitir
uma escolha totalmente informada aos eleitores. Isto põe em causa a democracia. E em cima disso, o que eu acho é que a entidade das contas não faz esse escrutínio. Não faz, o escrutínio não faz. que a entidade das contas faz é pura e simplesmente legalista. Não faz esse escrutínio. A entidade das contas não vai olhar para o financiamento de A, B e Exatamente. C e tentar perceber se em algum momento a posição daquele partido Exatamente. político pode ser influenciada por isso. Portanto, isso pura e simplesmente deixa de ser feito e deixa de ser possível. Basta ver quantas pessoas eles têm para fazer esse trabalho e quantas declarações têm de Sim, já para analisar. não falar milhares. disso, historicamente, a entidade das contas e o Tribunal Constitucional queixam-se de falta de meios. Sim, mas Portanto, a entidade não vai aparecer a dizer que um determinado podem membro aparecer de uma as multas empresa... depois, ou Não, podem não, aparecer- não. Mas Não não, vai quer dizer, dizer, não o vai simples fazer uma... facto de não conhecermos os doadores acaba com não vai qualquer tornar... possibilidade de Nós sabemos já escrutínio. a quantidade de notícias que houve de doadores do Chega, que percebemos que têm interesses económicos Sim. e apoiam o Chega por via disso, e portanto nós, a partir deste momento, deixaremos de ter essas informações. Exato, Todas. No espaço público. Parece mesmo transparência zero. Só duas notas entre os partidos que suscitaram dúvidas, ao que sabemos, foram o PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega. O PCP e o Bloco de Esquerda já vieram dizer que as dúvidas que suscitaram eram dúvidas que, enfim, qualificam como legítimas e eram dúvidas legais, não tinha nada a ver com querer anonimizar o nome dos doadores. O Chega não veio dizer nada e, no caso do Chega, dado gostar de aparecer sempre como o campeão da transparência, talvez fosse de explicar como é que o campeão da transparência acha que as doações aos partidos não devem ser públicas. E uma última nota para dizer que isto não é, infelizmente, um caso isolado. Eu acho que ao longo dos últimos anos temos dado sucessivos passos. Este é um grande passo, mas ao longo dos últimos anos temos dado alguns passinhos, todos no mesmo sentido de diminuir a transparência de vários aspectos da ação política. E é muito mau sinal. Eu acho que há 10 anos havia mais transparência do que há hoje. Chegamos ao momento público e notório. Podes começar tu, Suzete, já que estás aí com a... Bom, eu queria falar de uma intervenção de Pedro Pinto na Conferência de Líderes, que nós noticiámos esta semana. Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, foi à Conferência de Líderes defender sanções aos deputados que têm comportamentos inapropriados. Coisa que aplaudo vivamente, acho que sim, dado tudo o que se tem visto na Assembleia da República, com o pormenor que talvez o Chega pudesse começar pela sua própria bancada. Aplicar multas. Só ocorreram a Pedro Pinto exemplos de outras bancadas. Não lhe ocorreu, por exemplo, o caso de Filipe Melo. Aliás, os sucessivos casos de Filipe Melo aparentemente não estão na lista de exemplos, mas eu acho que o Chega e Pedro Pinto podiam começar a aplicar esse princípio já à sua bancada. Seria certamente um ótimo contributo para a urbanidade da vida parlamentar. São José, avança tu agora. Pois eu trago a criação de um grupo de trabalho para rever a Lei das Finanças Locais, que aliás já é a terceira vez que tenta arrancar. A revisão da Lei das Finanças Locais é muito importante, porque cada vez mais, pelo menos eu estou convencida, que a proximidade do poder local às populações é decisiva. E para haver proximidade e para as câmaras municipais e as áreas intermunicipais poderem dar resposta, não é só terem competências cada vez maiores, é terem também financiamento. Em Portugal, o centralismo, ao nível até da despesa pública local, é terrível. E, portanto, acho muito bem que façam esta revisão da lei e penso que agora vai acontecer mesmo, porque Nunes Liberato volta à política, a política mais técnica, mas política, de coordenar este grupo de trabalho, e estou convencida que foi uma boa escolha e que irá fazer não sei se a lei depois agradará ou não aos autarcas, mas penso que irá pelo menos entregar a carta à Garcia, ou seja, fará um projeto mesmo. David. Bom, o meu é que como é que a atenção mediática e as televisões em particular podem ajudar a criar um monstro. E eu falo-me isto é figurado, mas da Ana Brunhosa. A Ana Brunhosa... Pensei que ninguém ia falar, não é? Acho que se sentiu demasiado insuflada
aqui com a atenção mediática que teve a seguir às cheias. Poucos dias depois fez aquela péssima figura e prestou aquele péssimo serviço quando fez aquele número ao Ministro da Agricultura. Vi na altura muita gente a dizer que aí está uma mulher de fibra, pôs o Ministro no sítio e não sei o quê. Depois eu achei o contrário, achei aquilo detestável. Acho que falámos aqui sobre isso. Acho que fez uma péssima figura e, portanto, disse, entretanto, numa entrevista, até inclusive a Nosiar Nascença, disse que teria feito o mesmo, mas apenas durante 30 segundos. Ou seja, teria feito aquela triste figura, mas só durante 30 segundos. Bem, era melhor 30 segundos apenas, não era tão mau. Seja como for. Entretanto, resolveu tirar a confiança a um jornalista da Lusa, mas equivocou-se. Ela não lhe cabe tirar a confiança a nenhum jornalista, nem ao da Lusa, nem a outros qualquer. Os jornalistas fazem o trabalho deles e ela tem que fazer o trabalho dela. Ela, Presidente da Câmara. E ela não tem que tirar confiança a ninguém. Se quiser faz uma queixa à ERC. Porque quando ela se compatibilizar com algum vereador vai fazer uma queixa à ERC? Só se está a inverter aqui a lógica. Não. Tira-lhe a confiança política a esse vereador. E, portanto, acho que está confundida, está aqui um bocadinho num desnorte e, portanto, acho que tem que voltar a pôr os pés no chão, perceber o que é que ela é, a autarca tem que tratar da sua autarquia e deixar-se destes números, porque ficam-lhe mal e prestam um mau serviço à democracia. Obrigada pela conversa aos três. O Poder Público volta na próxima semana. Até lá, acompanhe as notícias em público.pt. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. O nosso mundo é, agora, o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos. A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. Estreia segunda-feira, no Público.